Você cobriu a Guerra da Geórgia contra a Ossétia do Sul, isso foi em 2008. Já se falava naquela época dos interesses dos russos em cima da Ucrânia, inclusive, né? Foi a invasão, a Rússia invadiu a Geórgia e tomou a Ossétia do Sul e a Abcásia. Até hoje, 20% do território da Geórgia está ocupado pela Rússia. Pela Rússia. A Geórgia fez parte da antiga União Soviética, Sim. né? Claro. Nessa guerra você foi ameaçado, foi nessa que você foi ameaçado com fuzis e chegou a ser detido. Como é que aconteceu isso? Como é que foi essa história? Bem, eu cheguei no fronte para cruzar da parte controlada pela Geórgia para a parte controlada pela Rússia e pelos milicianos ossétios, né? E aí eu estava num carro georgiano, com placa georgiana. E aí um soldado russo ajoelhou e mirou o fuzil. E aí eu pedi então para o motorista e o dono da empresa que estava junto, eu desci, falei, podem ir embora, eles deram ré e agora eu vou sozinho. Então, diante do medo, você tem o fight, o flight e o freeze, né? São os 3 Fs. Ou você luta, enfrenta, ou você foge. Trava ou foge. Ou congela. Isso. E nesse mesmo dia eu tive 3 situações, nas 3 eu respondi de forma instintiva em cada uma desses Fs. É mesmo? Então, nesse caso, o homem estava ajoelhado, apontando o fuzil para mim, né? E aí eu tinha estado na Rússia no início do ano, então tinha visto russo, na época ainda precisava, e passaporte com visto russo e a carteira internacional de jornalista. Então eu fui com os braços abertos, caminhando em direção a ele, lentamente, né? E falando, correspondente Brasília, né? E aí ele não atirou, né? Aí o major que comandava esse front, esse checkpoint, organizou uma carona para mim. Aí eu fui e tinha passado um Lada com 4 milicianos ossétios, né? E olharam para mim e passaram. E aí um casal, um georgiano e uma russa, me deram carona, mas quando a gente virou a primeira curva, os ossétios estavam nos esperando. Nossa. E aí tomaram o carro deles, com a mudança deles, e estavam fugindo para a Rússia. E aí me mandaram entrar no Lada. Então 2 ficaram no lado, os outros 2 levaram o outro carro. O Lada que era o carro que eles estavam. E aí eu sentei no banco de trás e aí o ossétio que estava no banco do passageiro mirou o fuzil no meu peito e gritou coisas em russo, que é a língua franca, pensando que eu era georgiano, né? E aí eu fui e agarrei a maçaneta da porta, era um Lada, então a maçaneta veio na minha mão, né, claro, e eu pulei na estrada, né? O Lada estava andando. Você pulou do carro? Em movimento. Então eu flight, né? Eu fugi. Se você fugiu e os caras foram embora e você se machucou? Não me machuquei. Aí nesse mesmo dia à noite, depois que eu fiz toda a reportagem lá. Como você pulou no meio do nada? Na beira da estrada. E como que você se virou para sair de lá? O Lada tinha acabado de arrancar, foi no início do trajeto. Então eu estava perto, aí eu caminhei, o casal estava chorando na beira da estrada e nós viramos a curva e aí o major nos viu e veio de tanque. E ficou furioso, porque os ossétios eram aliados dos russos. Depois ele humilhou 5 carros de milicianos ossétios, fez eles deitarem no asfalto para ele recolocar a autoridade dele diante de mim, né? Aí depois eu ganhei uma carona com militares russos bêbados que tinham confiscado um BMW em Gori, a cidade do Stalin. Super tranquilo, né? As caronas foram as melhores. Você pegou carona no tanque, pegou carona com bêbados. Isso. Muito bom. Aí 4 jornalistas russos que estavam em Tskhinvali, a capital da Ossétia do Sul, e que voltaram de carona com os militares, isso sim, um general, um jipe militar e tal, queriam voltar para Tskhinvali. Então, eram 3 e mais eu, 4. Aí a gente sentou em cima dos fuzis que ficavam no banco de trás do BMW. Uau. E eles iam tomando cerveja, os russos, porque muitos, não quero estereotipar, existem muitos soldados sérios, mas muitos soldados russos travam a guerra bêbados, né? E isso é uma tradição deles. E aí, quanto mais eles bebiam, mais ficava errático o nosso curso na estrada de terra. Nossa. Toda bombardeada e tal. Até que
Eles pararam também para pegar o vinho georgiano, que é muito famoso, vinho quente. Para abastecer um pouco, né? Abastecer um pouco. Aí fiz minha reportagem e aí no final do dia falei, bom, e agora, como é que eu vou voltar, né? E aí consegui uma carona com uns outros milicianos ossétios que queriam abastecer a Mercedes que eles tinham roubado também em Gori, e aí tinham, para eles passarem nos checkpoints, eles me tinham como o escudo, não, estamos levando esse jornalista ocidental e tal. Mas aí quando eu cheguei no checkpoint, o checkpoint tinha recuado 8 quilômetros, e os russos estavam bombardeando Gori. Tinha uma fumaça branca sobre essa cidade, que é a segunda maior cidade da Geórgia. E aí eles não me deixaram passar, né? Disseram que eu iria morrer se eu fosse, eu queria ir, mas não me deixaram. Aí chegou um carro com 2 ossétios, e o que estava no banco de passageiros saiu correndo e com um fuzil, e aí ele veio, realmente colocou o fuzil na a boca do fuzil na minha goela, dizendo coisas que eu não entendia, né? E aí eu congelei. Essa foi a terceira reação. E até que o soldado russo falou, correspondente Brasília. Aí, o cara voltou pro carro. Então, minhas conclusões, assim, nos 3 casos eu agi por instinto, né? E nos 3 casos funcionou bem. No primeiro caso, eu fui andando devagar, mostrando que eu não tinha medo, mas também eu não era uma ameaça. Uma ameaça. Claro. E ele não disparou. No segundo caso, eu pulei. Se ele tivesse disparado, aquele Lada, e ele estava com a razão, eu não, estava só com o instinto, né? Aquele Lada teria ficado imprestável, porque as minhas vísceras teriam se espalhado por ele e teria feito um buraco no fundo do carro. E os russos depois veriam. Eles preservaram o carro, não a sua vida. O negócio deles foi preservar o carro então, naquele eles momento. queriam exigir de mim alguma coisa que eu não sei o que era, porque eu não estava entendendo, né? Mas eu pulei. E aí, no terceiro caso, se eu virasse as costas e corresse, ele dispararia. Por quê? Porque aí é o instinto do caçador e a presa está fugindo. Mas eu não pensei em nada disso, Glória. É tudo instintivo. E aí o Fabiano Molin, que é do Centro lá de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo, né? Ele disse que o instinto ele também é educado com o tempo, né? Ele até escreveu o prefácio do meu livro e tal. Eu vi. Então, tô com ele aqui, já daqui a pouquinho eu vou mostrar o livro. Dá um spoiler aqui, ó, tem o livro dele aqui. Então, mas o instinto ele funciona quando o medo é diante de uma ameaça real, que é o momento saudável do medo, né? Todo o resto é doença. Entendi. Quando não existe uma ameaça real, como agora, por exemplo, não tem por que a gente estar com medo, certo? E na maior parte do tempo, mesmo num país violento como o Brasil, nós não estamos sendo ameaçados. Então, sentir medo na maior parte do tempo é um adoecimento. Ô Lori, você sempre fala correspondente, Brasília. Isso é em russo, Brasília, correspondente Brasília. O fato de você ser brasileiro, você acha que ameniza um pouco em determinadas situações? Na maioria dos casos, sim. Mais para você aqui. Eu tive um problema de ser brasileiro na Líbia porque o governo Dilma Rousseff se absteve da votação do Conselho de Segurança que autorizou a intervenção da OTAN na Líbia em 2011. E eu estava em Benghazi, que era a cidade que ia ser destruída pelas forças do Gaddafi. Estava vindo um comboio, que depois eu vi, era um comboio de 25 quilômetros, com 40 lançadores de foguetes, a cidade de 1 milhão de habitantes, eles iam destruir a cidade. E aí a OTAN então veio e destruiu esse comboio e salvou a cidade de Benghazi. E eu estava lá, eu era o único brasileiro que estava lá nesse momento, né? E aí os líbios bloquearam a minha passagem para ir ver esse comboio, exatamente dizendo, Brasil, vocês não gostam de nós. Nesse caso, o Brasil não era um bom cartão de visita. E já aconteceu na Venezuela também. Eu fui me cercaram para me linchar, porque na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, 2002, e teve uma tentativa de golpe contra o Hugo Chávez. E aí a oposição
naquela época gostava dos brasileiros e os chavistas não. Os chavistas estavam muito nervosos. Depois trocou. Como que você saiu dessa situação? Eu estava entrevistando algumas pessoas, inclusive uma moça que estava com uma bala aqui na testa. E que estava tendo franco-atiradores, né? Uhum. E as pessoas que eu estava entrevistando eram chavistas, mas entenderam que o meu propósito ali não tinha nada a ver com nenhum governo, né? E aí eles amenizaram. Falaram, companheiro, experiência brasileira, e aí pararam o que ia ser o linchamento, né? Que loucura. Mas aí depois trocou, aí como o Lula apoia o Chávez, né, e agora o Nicolás Maduro, né, aí é o contrário, você de novo se torna um inimigo da oposição, e os chavistas, que são uma pequena minoria hoje no país, gostam de você.